né? Pensar essa manhã aqui. Quem quiser o livrinho, depois me manda uma mensagem aí, eu mando para a secretaria. A gente tem esse livro em PDF. Crer é também pensar. Tá bom? E é um livretinho que você, numas 2 sentadas, você consegue ler inteiro. Mas ele é muito profundo. Ele faz você pensar muito. E aí não dá para a gente parar e olhar isso de uma forma muito rápida, né? Pensar essa manhã, quem é Deus? Quem é Deus? Não sei se já fizeram essa pergunta para vocês. Quem que é Deus? Pastor, cada um tem a sua resposta, não é isso? O que vocês acham dessa resposta? Cada um tem uma forma de pensar em Deus. Como vocês acham? Vou pegar um professor aqui. Fala, Regi. Sei que já fez teologia, sei que estudou, você é profundo conhecedor. Eu só não vou até aí, porque eu não vou ficar andando, não, que eu não aguento. Vamos lá. Mas você tem que falar aqui no microfone, que se não falar aqui, quem está em casa não escuta, tá bom? Então, vamos lá. Pega aqui. Quem é Deus? Quando a gente entra nessa situação até em sala de aula, para evitar os conflitos, a gente deixa de pontuar quem é Deus, que é Senhor dos céus, Criador, que se manifesta ao homem através da história, e até a pontuação quando a gente vai apresentar a respeito de Jesus. E não querem crer que Deus existe. E o conceito histórico para poder mostrar, de certa forma, é através de Jesus. Embora não queiram crer quem é Deus, mas são obrigados a crer que Deus manifestou seu Filho através de Jesus. E através de Jesus, há uma possibilidade que eles entendam o conceito de Deus. Tá. Se vocês tivessem que explicar para alguém quem é Deus, o que vocês iriam explicar? Criador? Vamos lá, passa aqui. E é lógico, filha, Deus é seu, você explica do jeito que você quer. Ele é meu Criador, né? Meu Criador, meu Redentor. Mas Criador, quando você fala ele é meu Criador, como que é assim? Ele é Criador? o Criador. Não é assim, mas assim, não é tua mãe, teu pai? Não, ele é Criador de todas as coisas, e ele me criou para ser alvo do amor dele. É assim que eu vejo. Criou tudo e todas as coisas. Mas eu não perguntei para você. Desculpa. Agora fala. Vai. Então, primeiramente, eu procuraria entender como essa pessoa enxerga o mundo. Porque, como Deus, ele é tudo no sentido assim, que eu posso dizer, cada ser humano, ele enxerga de uma maneira. A minha explicação e o meu jeito de ver Deus não pode ser, ele pode ter dificuldade de enxergar daquela maneira que eu tive uma vida, tive um processo, ele teve uma vida, teve outro processo. Então, algumas palavras que eu falarei para ele pode soar diferente para ele. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, dentro desse seu conceito. Você está falando de relacionamento da pessoa de Deus? Eu estou falando como eu vou conceituar Deus para essa pessoa. Aí que está, então, vê só. Se a gente vai conceituar Deus para a pessoa de acordo com a sua experiência, a gente tem um Deus para cada um. Não, mas não é um Deus para cada um. Não é? Não, é um Deus só. E eu vou tentar explicar Deus na linguagem da pessoa, que ela possa entender da melhor maneira. Isso, tá. Tá, mas Deus
você tem um conceito, Sim. esse Deus, ele existe de uma forma, e não dá para a gente inventar. Não. O que pode acontecer é ele ter facilidade de enxergar de um jeito e eu ter facilidade de enxergar de outro jeito. Alguém mais quer ajudar aqui? Quem é Deus? E como é que ele fez isso? Mistério. Alguém mais pode ajudar a gente aqui? Não. Como que é Deus? Vai lá, Ricardo. Ricardo que gostava de crente. Ricardo, ele gostava muito de crente. Fala, Ricardo. Como que era esse negócio quando você ia... Essa Cíntia saía 6 horas da tarde para ir na igreja e voltava 11 horas da noite? Adorava. Você adorava? Você entendia o que ela ia fazer naquela igreja? Não. Porque eu não sei bem se era assim, é igreja, mas tem igreja e igreja, né? Mas para mim Deus é um ser superior que criou tudo e tem muita paciência do ser humano. Então, tá bom. Regis, segura o microfone, tá? Pode sentar. Pode sentar. Obrigada. Se a gente chegar no Japão e perguntar quem é Buda, eles vão dizer quem é Buda? Vão dizer ou não? Que era um príncipe Siddhartha, né? Que ele era muito rico, que nada lhe faltava o sentido da vida. E que ele deixou tudo para ser o quê? Para achar o sentido da vida. Se a gente conversar com os confucionistas, se a gente perguntar para os hinduístas, no hinduísmo você tem um panteão de deuses, né? Você tem a Shiva, você tem Brahma. Nossa, se eu falar Brahma, não é a bebida, não é... Pronto, aí os caras já vão apelar. Pastor, tem Skol também, sei lá. Pronto, aí já vai... Deus, primeiro, a gente tem que dizer quem que é esse Deus, para nós que já temos certo conhecimento. Então, primeiro, que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa ou não é uma pessoa? É pessoa? Não é pessoa ou é uma pessoa? É ou não é? Quem acha que é, diz que 0800 999. Então Deus é uma pessoa. O problema nosso é que é difícil entender o que é o termo o quê? Pessoa. A gente não sabe nem o que quer dizer pessoa. O que é pessoa para nós? O que é pessoa? Quando eu falo a palavra pessoa, o que vem na cabeça de você? Uma pessoa. Um ser, o quê? Que tem corpo, cabeça, olhos, boca. Isso é ser pessoa? Um cachorro tem cabeça, corpo, os olhos. O cachorro é uma pessoa? Não. Mas tem corpo? Então, pessoa tem alguma coisa a ver com corpo? Não. Não. Pessoa tem a ver com o quê? Com vida. Ok? Uma árvore tem vida. O rio tem vida. Pedras têm vida. Pedras. Qual a diferença da árvore, da natureza, que tem vida? Não pensam. Opa, então a gente já está começando a ver que pessoa pensa, pessoa fala, raciocina, sente. Então, pessoa é uma
característica ou é um ser? Oi? Característica. Pessoa é adjetivo e não substantivo. Pessoa é qualidade. Quando eu digo que alguém é uma pessoa, o que eu estou dizendo? Que você pensa, que você sente, que você raciocina, que você fala, que você decide. Então, qual é o Deus que nós cremos? É um Deus que pensa? É um Deus que fala? É um Deus que decide? É um Deus que se relaciona? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir para as pessoas é o conceito de Deus. Mas como que nós, crentes, falamos com Deus, se relaciona com Deus? A gente se relaciona com Deus como se Deus fosse uma pessoa ou se Deus fosse uma coisa? Pessoa. Você sabia que no Hare Krishna você tem que repetir 695 vezes a mesma frase? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna. 695 vezes. Hare Krishna, 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 Hare Hare. O que quer dizer Hare Krishna, 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 Hare Hare? Sei lá. Você sabia que tem uma reza no budismo que você tem que rezar ela todo dia 500 vezes? Só que é um japonês arcaico que não se traduz. Não se traduz. Quem aqui tem um gatinho, tem um Buda em casa? Alguém tem Buda em casa? O que tem que fazer para trazer riqueza? O que tem que fazer com o Buda para trazer riqueza? Oi? Você que mexe aí com eles. Você que entende disso aí. O que você faz com o Buda? Tem que virar ele de costa. Para a porta de entrada. Aí traz dinheiro. Aí põe uma moedinha embaixo. Quem tem o gatinho da fortuna, né? Tem os gatinhos. Você tem? Não, você nunca comprou? Quem já ficou tentado em comprar? E ele fica assim com a mãozinha, o que quer dizer isso? Oi? Trazendo dinheiro, é isso? Pegando dinheiro? O gatinho faz isso? Não sei, aí já... Cada um faz aí o que quer, eu não sei. Quando você faz isso, que tipo de Deus é um Buda? Que tipo de Deus é esse gatinho? É um Deus que pensa, que raciocina? Não, é um Deus que a gente chama de inanimado. O que é um Deus inanimado? Ânima. A palavra ânima quer dizer vida, alma, ânima. O que a árvore não tem? Ânima. Ela é um objeto inanimado, mas tem vida, mas não tem ânima. Ela não pensa, ela não decide. Quem que manda nesse Deus? Quem é que faz esse Deus agir? Eu. Eu manipulo um Deus. Eu estou à mercê desse Deus. Esse Deus tem que fazer tudo aquilo que eu... Tem diferença hoje, gente? Esse Deus da nossa igreja, esse Deus de crente. Como a gente trata a Deus na igreja? Como é que a gente trata a Deus? Eu sei que às vezes eu fico aqui olhando,
eu até fico assustado, porque às vezes a gente, numa mesma frase, Senhor Deus, 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 Senhor Deus. Você está conversando com uma pessoa e você, a cada 3 palavras, Senhor Deus. Esse Deus que é uma pessoa, ele existe em forma de quantas pessoas? 3 pessoas. Quais são as 3 pessoas? Eles são diferentes entre eles? São? Essência. A essência é a mesma. São 3 pessoas distintas. Tem o mesmo poder? Tem a mesma capacidade? São 3 pessoas. Com quem que eu estou falando? Com Deus ou com Jesus ou com o Espírito Santo na minha oração? Mas com quem que eu estou me dirigindo? Oi? Mas às vezes, Karina, eu escuto assim, meu Senhor Jesus, viu o Espírito Santo? Ó Deus. Na mesma frase. Porque a gente acha que os 3 é o quê? A mesma coisa. Não sei o que a Bíblia orienta. A gente não tem que assim, eu posso orar para Jesus, aí eu vou orar. A gente tem que olhar o que a Bíblia orienta. O que a Bíblia orienta? É isso que eu falo para vocês. Nós precisamos ter fundamentação no quê? O que a palavra de Deus, o que Jesus Cristo nos ensinou a respeito da oração? Orar ao Pai, em nome do Filho, e o que o Espírito Santo faz na oração? Ele leva. Ele ensinou. Está escrito ou não está escrito? Não sei, eu estou inventando? Eu estou inventando que a gente tem que orar ao Pai? O Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai Nosso. Ele, no meio da oração, ele fala para Jesus, fala para o Espírito Santo, na oração do Pai Nosso. Quando ele ora lá em João 17, a oração inteira dele, ele ora a quem? Ao Pai. Ele está conversando com quem? É lógico, gente, que isso aqui é teolo. Eu vou repreender o irmão. Não. Eu entendo o coração dele. Mas o que eu falo é aonde que a gente quer chegar. Porque será que eu preciso de ir para um seminário para aprender isso? Jesus Cristo falou assim que a gente deve orar a quem? Ao Pai, em nome de... que o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos, e que o papel do Espírito Santo é glorificar quem? E nós fazemos, às vezes, um culto para quem? Para o Espírito Santo. Nós fazemos um culto para Jesus. E o nosso culto é para quem? Para Deus. Em nome. E quem leva o nosso culto? Não sei, eu estou inventando. O que vocês acham? Oi? Sim. Pode. Também. Lógico que você pode. Mas você está falando com quem? Com quem que você está conversando? O duro é quando eu não sei com quem eu estou falando e eu estou chamando, quer ver? Ô Maria, você está bem, Maria? Você está bem? Maria, como é que você está? Como é que foi a tua semana? Silvia,
O que você fez hoje, Silvia? Oi? Não, mas e aí, Sheila, como que você está? Não, e aí, Maria? Ô, Josefa? Silvia? O que vocês acham disso? Isso aqui é uma piração? Oi? Está confusa? Então, Deus Pai, Senhor meu Deus, eu venho diante de Ti glorificar o Teu nome, Te exaltar. Senhor, olha minha situação, minha vida, tá, Jesus? Ó, Jesus, vê isso que eu estou passando, como está complicado. Espírito Santo, meu Espírito Santo, meu Espírito Santo, toma-me nas Tuas asas, Espírito Santo, viu, Deus, Senhor Todo-Poderoso, ó, Jesus querido. Cara, eu fico olhando assim, eu falo, meu, com quem que ela está falando? Às vezes eu fico assim, eu falo, não. Aí eu falo amém, para acabar logo. Vai, o quê? Vai atirando. Oi? Vai os três. Eu oro a Deus. Em nome. Acabou. E o Espírito Santo está em mim? E como é que eu sei que Ele está em mim? Porque eu tenho acesso a Deus. É Ele que abriu a porta. Ele é o anfitrião. E Deus só vai me receber porque o Espírito Santo chega para Deus e fala, Ele está vindo em nome do teu filho. Mas você está falando com quem? Amém. Amém. Agora, Jesus, eu estou tendo uma dificuldade, o Senhor me ajuda, Espírito Santo, me pega no colo. Viu, Deus querido? Você pode até fazer essa oração, mas desde que você saiba que você está falando com Deus, que você está falando com Jesus, que você está falando com o Espírito Santo. Então, quando a gente ouve aqui, o que acontece? Existe uma salada, porque as pessoas não entendem que Deus são três pessoas distintas, que pensa, que se raciocina. Os três têm uma missão. Dentro da teologia, a gente fala economia. Os três têm uma missão. O pai, qual é a missão do pai? O que o pai faz? O que o pai fez? Como que o pai é chamado na Bíblia? De Criador. Jesus. Salvador, Redentor. E o Espírito Santo? Amém? Se a gente olhar, e até tem uma seita que começou a surgir, uma seita não, né? Uma confraria, que é a maçonaria. A maçonaria chama Deus do quê? O grande arquiteto. Se Deus, o Pai, é o grande arquiteto, quem é o construtor? Quem constrói? Deus construiu o mundo através do quê? Como que Deus fez o mundo? Como que Deus criou o mundo? Através da palavra. Como que Deus criou o mundo? Ele disse, haja e houve luz. Haja firmamento, haja os animais. Então Deus cria tudo através da... E quem é a palavra de Deus? Jesus é o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do único Filho do Pai. Então Jesus é a palavra, o que? Criadora.
Então vamos pensar no homem. Deus fez o homem, não fez o homem do pó da terra? Foi lá, formou, formatou. E aí Deus o quê? Soprou o quê nas narinas do homem? Deus soprou isso nas narinas dos animais? Deus soprou o que nas narinas do homem? O fôlego da vida. E como é que se chama o fôlego da vida? Espírito Santo. Uá! O Espírito de Deus. Deus soprou em nós o seu Espírito. É lindo ver isso. É lindo ver isso. Não é melhor do que a gente ter um liquidificador e jogar Deus Pai, Filho, Espírito Santo e bater lá e a gente não entende nada? E se você perguntar para um católico o que é Santíssima Trindade, não sei, mas eu creio. Sei lá o que é isso, mas eu creio. E eu acho que tem muito crente, tem muita gente dentro da igreja que não entende isso, não crê. Fala que crê, mas se você pedir para explicar, não explica. E isso é a base do quê? Da nossa fé. Nós somos cristãos, e o que cristão creem? Creem na Trindade. E por que a gente tem que saber quem é a Trindade? Porque se a gente não souber quem é a Trindade, a gente não consegue entender por que a gente está aqui. Não. Jesus tem. Deus Pai não. Sim, é. A forma que Deus existe é Espírito. Jesus, quem que falou que Deus é Espírito? E importa que os adoradores adorem o Deus em Espírito. Quem que falou isso? Pastor Aderson. Quem que falou isso? Jesus. Através da palavra a gente vê. O Espírito Santo tem corpo? Não. Sim. Por que Jesus tem corpo? E antes dele vir à terra? Ele só era espírito. Com corpo. Mas não esse corpo nosso. A gente viu isso domingo passado. Um corpo glori. E quando vai terminar esse corpo de Jesus? Vão confundir mais ainda, vão acabar com o domingo de 6 agora. Quando ele voltar. Porque aí o que vai acabar? O que precisa ser destruído? Satanás e o que mais? A morte. Mas a morte já não foi vencida? Quem venceu a morte? E nós? Nós não. Não sei, vamos ter corpo glorificado, Karina. Como que é esse corpo glorificado que eu falei? Eu acho que eu queria ter uns 25, 26 anos. Oi? Não, olho azul não. Não, tem que ser eu. Não. Eu com 25 anos, cara, era um estrago, era bonito. Nossa, eu tinha... Não, já estava estragado. Não, com 22 anos eu era inteiraço. Ela não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Quem vocês acham que era magrelo na relação? Eu ou a Marli? Quem vocês acham que era o magrelo da relação? Que tinha assim, era um fininho, era uma vareta. Quem vocês acham? Eu, Joe. Eu era. Nossa, mas você estragou bem, Walter. Que isso? Você e a Márcia... Fiquem em pé os dois, gente. Não, olha, gente, olha o estrago que foi esse casamento. E com 2 filhos, olha só. Foi isso que te engordou, os 2 filhos, é isso. A gestação foi difícil, não foi, Walter? Você engravidou mesmo. Até hoje. Gente, era assim, eu era o magro da relação.
Duro que eu fui virar pastor, e no interior. E como eu fui pastor solteiro, eu não queria ficar na mesma casa, almoçando e jantando, porque eu dava muito peso ali. E aí eu dividi com os irmãos da igreja, eu fiz uma escala. Eu almoçava na casa de um e jantava na casa do outro, no interior. Cresci na graça, no conhecimento e no corpo. Come pouco, ainda mais aquela coisa, imagine só, você ficava 4 dias no interior e 3 na faculdade teológica. O que eu comi na faculdade teológica? Nada. Era horrível. Então eu ia para lá, eu me matava de comer mesmo. E era doce, era pão, era um negócio bom demais. Aí eu vim para cá, é só pizza. Vai visitar os outros, é pizza aqui. Lá não, lá era bom mesmo. Oi? Nossa, as coisas assim, coisa chique. Comi até capivara. Vocês já comeram capivara? Até capivara. Comi tatu. Eu gosto dessas coisas exóticas, assim, essas coisas assim. Gosto. Não como rato. Rato, falou que é rato, aí eu já estou fora. Né? Porquinho da Índia, já comeram, não? Então, cara, eu fui agora com os caras para o Peru lá, porquinho da Índia. E ainda vem com a cabecinha dele. Nossa. Bem, pô. Abre assim, faz assim como se... Sabe, galeto, o frango assim, sobrecoxa, coxa, quando abre inteiro. É a mesma coisa, Karina. Faz essa cara, não. É caro demais o negócio. E é caro o negócio. Né? Mas vamos voltar aqui. Entenderam, gente? Então, vamos lá. Como que eu explico a Trindade? Eu falo isso quando eu dou estudo bíblico. Qual é o único lugar no universo que existe ser humano? Qual é o único lugar do universo que existe ser humano? Terra. Ser humano em qualquer lugar do universo é do mesmo jeito? Até alguns anos atrás, ser humano em qualquer parte do universo, ele existia em forma de 2 gêneros. Agora tem mais de 300 gêneros, né? Gênero é tudo. Mas assim, o básico são 2 gêneros. Quais são os 2 gêneros em qualquer parte do universo? Homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Tá? Então, na face da Terra, no universo, aonde existe ser humano, homem ou mulher, ou seja, ser humano, há uma raça só de ser humano, que existe em forma do quê? De 2 gêneros, homem e mulher. Tá ok? Agora, pessoa de ser humano, quantas tem? Quantas pessoas e seres humanos tem? Bilhões. Acho que já está na casa de trilhão, não sei. O Lula, essa semana, matou 700 milhões no Brasil. A gente tem... na América do Sul inteira, não tem 400 milhões. Ele conseguiu matar 700 milhões, gente. Então, é gente, barbaridade. Né? Então, vamos lá. Ser humano, raça, quantas existem? Gênero. Pessoas, bilhões. Em qualquer lugar. Cabeças, olhos, boca, mesma capacidade, pensamento, tudo. Deus. Pessoas de Deus. Deu para entender? Ser humano. Pessoas e seres humanos. Bilhões. Agora vamos lá. O que complica a nossa cabecinha? O que complica? Eu, o Jorge e a Yara, a gente pode dizer que nós 3 somos um? Por que a gente não pode dizer que nós 3 somos um? Como raça, ser humano, somos
seres humanos, ok? Temos as mesmas capacidades. Agora, por que a gente não pode falar que a gente é um? Mas Deus também é diferente. Eles são três pessoas distintas. Então, por que a gente não está em sintonia se a gente é uma raça só? Por causa do pecado. O que não tem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Pecado. O que há em nós aqui? Quer ver uma coisa? Você acha que essa carteira tem que ficar aqui? Você acha? Não, por que essa carteira está aqui? Tá, onde você quer botar a carteira? Tá, eu acho que eu tenho que levar para minha casa. Quem que está certo? Dos três aqui? Não, eu. Eu, lógico. Você acha que eu vou dar o braço a torcer? Por que eu estou certo? Porque eu sou bom. Porque a minha ideia é melhor. Eu não consigo pensar de forma coletiva. Eu não consigo pensar de forma de unidade. Porque o pecado quebrou o nosso relacionamento. E para nós, até crer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Porque a gente não consegue ser um. A gente não consegue ser um. Quando Deus fez homem e mulher, o que Deus falou? São duas pessoas, mais uma só carne. Como pode ser uma só carne? Ou seja, é a mesma essência. É a mesma carne. Eu criei vocês iguais. E Deus nos criou à semelhança dele. Como que Deus é 3 em 1? Ele nos criou semelhantes, 2 em 1. E se eu não crer, se eu não sei a doutrina da Trindade, eu não vivo com você. Eu não te aguento, eu não te suporto. Você é intragável. Eu sou intragável. Faz sentido isso? Quanto que vocês ouviram um negócio desse? Oi? Quê? Ficou bem explicado, gente? O problema de vocês é que vocês não fizeram estudo bíblico comigo. E também quando faz, não tem ainda a condição de absorver tudo isso. Tudo bem? Faz sentido? Deus. Uma só existência que há de Deus. Pessoas de Deus? 3. Ser humano. Uma existência de ser humano. Que pode ser de 2 gêneros. Quais são os 2 gêneros? Pessoas e ser humano. Vocês querem ver os 3? Silas, consegue colocar Lucas 3, 21 e 22? É um texto que vocês vão ver tão simples. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O quê? E os 3 estão aí, de forma distinta. Como é que os 3 aparecem aí?
Voando? Que voando, cara? Como que está voando? Deus voando? Não, voando. Agora porque a pomba está voando. Isso, mas então tá, Deus agora está voando. Não. É que acertaram o zóio dela. Você viu que a nossa pomba aqui está com o zóio furado? Aqui estão os símbolos nossos do cristianismo, que agora apagou tudo, ficou tudo escuro. A gente tem o pão, tem o cálice, o vinho, a uva, a alfa, o ômega e a pomba do Espírito Santo. Então, uma pomba simbolizando, não é que o Espírito Santo é uma pomba, não é isso. Se o Espírito Santo desce sobre Jesus, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Por que que tinha que falar em línguas em Atos 2 quando o Espírito Santo desceu? Por que que tinha que falar em línguas? Oi? Para que eles soubessem, tinha que ter uma manifestação visível do Espírito Santo. Mas em Atos 2, eles falam línguas ininteligentes? São línguas o quê? Inteligentes. Tem gente que está pregando, eu não sei, tem hora que eu estou prestando atenção, e aí começa a volta de novo, aí você está prestando atenção, nossa, agora está legal, e aí, gente, eu fico assustado com aquilo, eu falo, gente, eu quero prestar atenção, depois você fala isso que você quer falar, está tão legal. Não, e assim, parece que precisa falar aquilo para quê? Para credenciar, para dizer que aquilo que ela está falando é o quê? É do Espírito Santo. Isso, mas aí não é o Atos 2. As línguas de Corinto não são as línguas de Atos. As línguas em Corinto é um dom que serve para edificar a igreja. Por isso que tem que ter intérprete. As de Atos era para proclamar que o Espírito Santo havia descido, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. O milagre não era falar, o milagre era o quê? Ouvir. Então vamos lá. Vamos apertar vocês agora um pouquinho mais? Posso apertar? Não? Quem não conhece Deus pode ir para o inferno? Quem não conhece isso que a gente está estudando? Não, como é que ele vai crer se ele não tem esse conhecimento? Vamos pegar o esquimó. O esquimó vai ser salvo. Vamos pegar o Yanomami. Eu acho que deve ter ainda umas 30 tribos inalcançáveis. Eu acho que são pouquíssimas hoje. Que ainda o branco não chegou. Ainda a civilização não chegou. É muito pouco. Né? De vez em quando eu vejo ali no Facebook, tribo tal, que ainda não foi alcançável. Pô, mas está no Facebook. Como é que não alcançável? O cara foi lá, fez entrevista. Pô, plantar coquinho. Tem hora assim que eu fico tão irritado comigo mesmo, eu acho que é um atentado à minha inteligência, pô. Uma tribo inalcançável. O cara vai lá e filma, e faz entrevista. Ué? Não é? Eu não sei. Oi? Eu não sei. Eu acho que é um atentado à minha inteligência. Eu falo, pô, se você fez a entrevista, você alcançou. Eles entrevistaram, outro dia eu vi, tem um doido mesmo, ele é
não sei se ele é árabe, e ele só faz essas entrevistas doidas mesmo, eu gosto, né? O Thales fala, pai, você não é normal. Eu falei, não, filho, eu gosto de saber essas coisas estranhas. Então ele fez entrevista com os homens que domesticam hienas. Outro dia ele fez entrevista com os gigantes da África, tem gigantes na África. Outro dia ele foi no lugar lá da China, onde a ideia de que saiu a Covid, que eles comem, caiu no chão, está andando, eles comem. Come tudo, gente. Negócio nojento. Afegão, comida. Eu gosto de ver essas coisas. Depois eu tento ver isso para perder o apetite. Aumenta. Que eu falo, nossa, que eu vou comer é pão demais. Né? Eu acho que eu vou ver essas coisas para poder parar de comer. Mas aumenta. Gente, e aí, vai ou não vai? Existe algum ser humano na face da terra que não conheça Deus? Oi? Que milênio? Aí você já viajou demais. Milênio não acontece nada. No milênio, quem é salvo, quem não é salvo. Se houver milênio. Não sei, você crê no milênio, isso eu não creio no milênio. Nós vamos ser crentes ou não? Porque você pode crer que o milênio passa a tribulação, não passa a tribulação. Tem alguns que acham que o milênio de Cristo já está acontecendo. Mas isso é conversa para o Reginaldo. Isso aí a gente tem que ficar uns 6 meses estudando, que é escatologia, que não é muito a minha praia, não é assim uma coisa que eu sou muito apaixonado por escatologia, tá? Porque escatologia, cada um tem a sua, né? Então não é assim uma posição que você pode dizer essa é essa. Mas vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Todo mundo conhece Deus. Deus fala através do universo. A mensagem é muito clara. A palavra diz que Deus fala aos homens através do universo que criou e proclama a sua glória divina, conquanto seja uma mensagem sem palavras. A mensagem é muito clara. No entanto, os que rejeitam a sua verdade são diante de Deus. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Então, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, também a sua glória e divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Porquanto, tendo. E aí? E aí, doutor? São condenados ou não? Será que não? Quem falou que não? Escreve um livro, segunda-feira. Será que não?
Ah, é? Ah, tadinha. Ah, é? Mas a Bíblia está dizendo que eles são inexcusáveis. A Bíblia está dizendo isso. Se viveu de acordo com a lei do Senhor e creu no Senhor, está salvo. Se viveu sem, o que você quer falar? Vamos ver. Precisa aguentar depois. Aguenta depois, hein? Vamos ver Romanos capítulo 2, de 12 em diante. Calma, não precisa, você vai para o céu, você não vai para o inferno, não. Vai devagar aí. Sei. Ah, é? Que o universo responda. Você acha que esse cara já ouviu alguma coisa de Deus? Mas ele ouviu. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vai passar. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, não vai demorar muito. Vai no 10, desculpa. 10. 11, perdão. 12, perdão. De maneira pegar, desculpa, 12 já está no 12, né? Então vamos lá. De maneira que, irmãos, somos devoradores, não a carne, para viver segundo a carne. O 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não, é o 2, não 8. Por isso que vocês estão me matando. 2. Romanos 2. Aí vocês me derrubam. 12. Estou vendo, falei, meu Deus do céu. Isso, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Calma. 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser 14. Porque quando os gentios, os esquimós, que não têm lei, fazem o quê? Naturalmente as coisas da lei, não tendo a lei, para si mesmos são lei. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei, o quê? Escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos
dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. A lei de Deus foi escrita no coração de todos os homens. Se você for no Yanomami, existe um código de ética. Existem coisas que eles não aceitam. Quem ensinou o certo e o errado para eles? Por que ele tem o certo e o errado no coração deles? Quem que colocou isso? Vamos lá. Falar é inerente ao ser humano? O ser humano nasce falando? Não? O ser humano não nasce falando. O ser humano tem a capacidade de falar, mas ele só fala se ele for o quê? E se ele não for ensinado, ele fala? Não. E até quanto tempo ele precisa ser ensinado a falar? 5 anos. Quer ver? Tenta aprender uma língua agora, depois de velho. Oi? Depois de velho é difícil. Né? Domingo tinha um americano aqui. It's nice to meet you. Welcome. Aí ela parou e ficou olhando. Não vai vir mais nada? Eu falei, não, é tudo que eu sei de inglês. É isso aí. Né? I am a Terson pastor. Né? How are you? I'm fine, thank you. It's nice to meet you too. Acabou, não vai mais aqui. Né? E assim, eu aprendi 2 coisas. How much? Né? Qualquer lugar que eu vou, eu perguntei how much. Né? E I need. O I need acabou. I need e how much eu vou para qualquer lugar do mundo. I got money. I have. I don't have money. Ok? Nossa, hoje pode. Que é isso? Mas vamos lá. Vamos terminar aqui. Já estou falando em línguas aqui, pronto. Já vamos. Amanhã já vai ter reunião de conselho aqui. Me fazem lembrar disso na próxima aula. Você vai ser julgado pela lei que há no teu coração. Então, se a gente sabe falar, o primeiro homem aprendeu a falar. Quem ensinou ele a falar? Deus. Se Deus ensinou o primeiro homem a falar, todos os homens falam, porque foi Deus que ensinou. Segunda evidência, prova da existência de Deus. Sabe qual que é? Fé. Fé ensinada. E Deus ensinou o primeiro homem a adorar a lua, a adorar animais, a fazer sacrifício. Deus ensinou Adão a fazer isso? Não. O que o homem fez com a glória de Deus? Deturpou. Então esse homem é indescutável. Amém? Ok? Vocês ainda acham que eu sou pastor? Mais ou menos, né? Então tem hora que eu penso um pouquinho. Vamos orar? Então vamos. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã. Como é bom andar contigo, Pai. Como é bom saber quem é o Senhor. E nós pedimos agora, Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, esteja com as mães, abençoando cada uma delas. Nós te louvamos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.